Olá a todos, vamos nessa aula estudar o teorema fundamental do cálculo. Então, o objetivo dessa aula é aprender de forma mais prática calcular integrais de uma função. O teorema fundamental do cálculo, ele meio que vai criar uma ponte entre tudo aquilo que nós já estudamos sobre derivadas com o conceito de integral. Então, o que diz o teorema fundamental do cálculo? Vamos lá. Em alguns livros, o teorema fundamental do cálculo ele pode ser dividido em duas partes, como se fosse assim: teorema fundamental do cálculo parte um, teorema fundamental do cálculo parte 2. Só que aqui eu vou colocar num bloco só. Então, nós vamos considerar f uma função definida no intervalo fechado de a até b, uma função real e contínua, e nós vamos considerar g de x como sendo essa função, integral de a até x, f de t dt. Primeira coisa que o teorema fundamental do cálculo diz é que essa função g aqui ela é derivável. Ou seja, a gente consegue calcular o g' de x e mais. G' de x é igual a f de x. Então, a grosso modo, é como se eu dissesse o seguinte, que a derivada ela cancelasse o sinal da integral e resgatasse a função. Mas existe uma função que possui essa propriedade de, derivando ela, dar a f minúsculo. A gente chama, inclusive, ela de primitiva. Ou seja, essa função g de x que está aqui, ela é uma primitiva da nossa função f. E a segunda coisa que diz o teorema fundamental do cálculo é a seguinte, que a integral de a até b f' de x dx é nada mais, nada menos que f de b menos f de a. Então, antes de demonstrarmos esse teorema, acho que vale a pena resolvermos um exemplo numérico tanto da primeira parte quanto da segunda parte. Vamos provisoriamente assumir que é verdadeiro o teorema. Então, por exemplo, encontre a derivada da função g de x definido como a integral de a até x, raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado dt. Qual é o trabalho que nós temos? É observar que essa função ela é uma função contínua, logo, g' de x é simplesmente você cancelar o sinal da integral e trocar o t por x. Ou seja, g' de x é 1 mais x ao quadrado. Outra coisa, né? Um outro exemplo na qual podemos aplicar o conceito do teorema fundamental do cálculo é essa integral aqui, né? Calcule a integral de menos 1 até 2 x ao quadrado dx. Então, o que, que acontece? Para calcularmos essa integral aqui, o que nós precisamos é de uma primitiva qualquer da função x ao quadrado. Por exemplo, o x ao cubo sobre 3. E aí o que, que eu vou fazer? Vou colocar o x ao cubo sobre 3. E aí eu vou introduzir um símbolo, uma notação. Eu vou colocar uma barra e vou colocar assim, menos 1 e 2. Para quê? Para que serve esse símbolo? Então, vou fazer um pequeno rascunho. Porque lá no teorema fundamental do cálculo, o que a gente tinha? Integral de a até b, f de x, f', né, de x dx era igual a f de b menos f de a. Então, o que eu estou pensando? Que esse símbolo que eu acabei de escrever aqui do lado direito vai ser o f de x barra ab. Ou seja, primeiro troco o x por b, menos troco o x por a. Então, troco o valor de x pelo valor final, menos troco o valor de x pelo valor inicial. Então, retornando para cá, vamos trocar o x por 2. Então, nesse caso, vai ficar 2 ao cubo sobre 3, menos troco o x por menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3. Então, isso aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 8 sobre 3, menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Com esse menos vai dar mais, então vai dar mais 1 sobre 3. O resultado vai dar 9 sobre 3. E simplificando, nós temos 3. Ou seja, a integral de menos 1 até 2 de x ao quadrado dx dá 3. Então, vamos demonstrar o teorema fundamental do cálculo. Então, primeiro nós vamos demonstrar a primeira parte, que é essa parte aqui. E aí, o que nós devemos justificar? Que
g' de x, lembre-se, como é uma derivada, derivada é o limite. Então, a gente tem que justificar que esse limite existe e que vai dar o f de x. Qual o limite? Limite quando h tende a zero, g de x mais h menos g de x sobre h. Então, vamos lá. Então, aqui vai dar limite quando h tende a zero. Quem é g de x mais h? É substituir o x por x mais h. Então, vai ficar integral de a até x mais h, f de t dt, menos, quem é o g de x? Integral de a até x, f de t dt. Isso tudo sobre h. Só que observe uma propriedade que nós temos de integrais. Então, eu vou até pegar essa informação toda aqui, copia e cola, igual. Observe que integrar de a até x é a mesma coisa que você integrar de x até a, só que você invertendo o sinal. Então, se aqui está menos, coloca mais. Feito essa manipulação, o que está escrito aqui? Que você está integrando, por exemplo, de x até a. Então, você foi de x, passou para a, e depois você foi de a até x mais h. E aí, uma propriedade que nós temos, que a soma dessas integrais vai se tornar a integral de x até x mais h. Tornando um retrato mais fiel do que eu acabei de escrever, o que eu estou dizendo é o seguinte. A gente sabe que o a é o extremo esquerdo, né? Nós temos aqui o x, e vamos imaginar h positivo, então vamos imaginar o x mais h aqui. E aí, o que eu estou dizendo? Que você calcular a integral de x até a, ou seja, calcular esse pedaço laranja, mais a integral de a até x, perdão, de a até x mais h, que é esse pedaço que eu vou destacar em azul, é simplesmente integral de x até x mais h. Ou seja, você saiu de x, foi para a, e depois de a você foi para x mais h, era melhor ter ido de x até x mais h direto. Basicamente, é essa analogia que eu estou utilizando. Então, aqui nós vamos ter igual limite quando h tende a zero de integral de x até x mais h, f de t dt sobre h. Agora observe o seguinte. A nossa função f... Opa! Sem querer eu sair aqui. A nossa função f ela é uma função contínua. Então eu vou fazer um pequeno desenho aqui da nossa função f. Eu sei que ela está definida no intervalo fechado de a até b. E vou imaginar provisoriamente que o h é positivo. Então eu estou analisando a função inicialmente no intervalo de x até x mais h. E aí o gráfico da nossa função, digamos que seja uma coisa mais ou menos assim. Não importa. O que acontece? Para cada valor de h, como a função f ela é contínua, ela vai possuir um máximo ou mínimo. O que eu quero dizer com isso? Por f ser contínua, para cada h, aqui eu vou pensar positivo, mas o negativo é análogo, tudo bem? Para cada, porque aí se o h for negativo, você monta o intervalo aqui na esquerda. Para cada h positivo, existem x1 e x2 pertencentes ao intervalo x até x mais h, tal que o f de x1 é o valor mínimo da função dentro desse intervalo rosa, ou seja, que o f de x1 é menor ou igual a f de t, e o f de x2 é o valor máximo da função no intervalo rosa. E qual é o intervalo rosa? Para todo t no intervalo de x até x mais h. Dito isso, o que nós sabemos? Que se essa afirmação ela é verdadeira, então a integral
de x até x mais h, f de x1, dt, tem que ser menor ou igual... sobre h, né? Não se esqueça do sobre h. Tem que ser menor ou igual a integral de x até x mais h, f de t, dt, sobre h, menor ou igual a integral de x a x mais h, f de t, dt, perdão, f de x2, né? F de x2 dt sobre h. Não entendi, professor. É porque o f de t não está entre x1 e x2? Logo, a integral do f de t vai estar entre a integral de f de x1 e integral de f de x2. Aqui a conta só está funcionando porque h é positivo. O caso h é negativo, é totalmente análoga. Claro que só tem que fazer um ajuste de sinal. Só que esse camarada aqui do lado esquerdo, como isso aqui é uma constante, você pode tirar da integral. Ao tirar da integral, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Ao tirar da integral, aqui resta 1 dt. E a integral de 1 dt de x até x mais h é o quê? Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Seria... Tá? Desenhar aqui rapidamente o gráfico da nossa função. O gráfico da função constante 1 é esse camarada aqui. Se eu estou calculando a integral que vai de x até x mais h, e a integral é a área abaixo do gráfico, então essa área aqui vai ser o quê? Um retângulo com base que mede h, altura que mede 1. Ou seja, essa integral aqui dá h. Logo, se isso aqui dá h, cancelando com esse h, o que sobra do lado esquerdo é o f de x1. Aqui no meio, copia e cola. Caso de x até x mais h é integral, menor ou igual a f de x2, porque aqui é um procedimento análogo. O f de x2 sendo constante, a integral de x até x mais h vai ser a própria constante vezes h, que cancela com h de baixo. Só que o que acontece? Quando h tende a zero, então eu vou calcular o limite dos três pedaços, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos lá. Quando eu calculo o limite, quando h tende a zero, três pedaços, o que a gente acaba de obter é o seguinte. Vamos lá. Limite, quando h tende a zero. E aqui, limite, quando h tende a zero. Quando h tende a zero, lembre-se, tanto o x1 quanto o x2, eles fazem parte do intervalo de x até x mais h. É claro que mudou o valor de h, você possivelmente vai mudar o valor de x1 e x2. Então, quando h tende a zero, esse intervalo ele vai colapsar em um único ponto. E que ponto é esse? Justamente o nosso f de x. Então, esse camarada aqui vai ser igual a f de x. Esse cara aqui, pela nossa construção, é justamente o nosso g' de x. Esse cara aqui é o f de x. Ou seja, pelo teorema do confronto, o que a gente acabou de concluir é que g' de x é igual a f de x. Ou seja, nós acabamos de demonstrar a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Então agora nós vamos demonstrar a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Então o que nós vamos fazer? Considere a função h de x como sendo integral de a até x, f, vou até trocar aqui, colocar h de t sendo integral de a até t, f de x dx. O que nós sabemos dessa função, na verdade, é f', né? Vou considerar h sendo exatamente essa função aqui. Então, o que nós já sabemos? Que a derivada de h vai ser justamente o f' de t. Porque, pelo teorema fundamental do cálculo parte 1, você calcular a derivada da integral, você cancela os símbolos, né? E aí sobra só a função que está no integrando. Se a derivada de h é igual à derivada de f, isso implica que h de t é igual ao próprio f de t mais constante.
Por quê? Porque tanto h quanto f, ao você calcular a sua derivada, o resultado dá f'. Então, a f', ela é uma primitiva da função, quer dizer, a primitiva da f' é h e a primitiva da função f' também é f. Logo, h e f são diferentes a menos de constante. Mas que constante? Bem, outra informação que nós sabemos da função h é que quando você troca o t por a, vai dar zero. Porque, afinal de contas, integral de a até a, ou seja, você avaliar num único ponto, você vai ter uma área zero. Então, integral de a até a de uma função é sempre zero. Logo, ao trocar o t por a, você vai ter o quê? Zero f de a mais constante. Isso implica que a nossa constante é menos f de a. Agora, se a nossa constante é menos f de a, substituindo aqui, o que nós temos é que h de t é igual a f de t menos f de a, porque a nossa constante é menos f de a. Só que quem é o nosso h de t mesmo? É a integral de a até t, f' de x dx, e isso tem que ser f de t menos f de a. E aí, no caso particular, onde t é igual a b, nós vamos obter o quê? Integral de a até b, f' de x dx igual a f de b menos f de a. Esse teorema, que é um teorema riquíssimo, por sinal, é ele que nos dá a base para resolver muitas integrais, conforme a gente já fez um exemplo aqui, do x ao quadrado. Então, uma observação que é preciso ser feita é a seguinte: uma das interpretações da integral é que se a função f é positiva, ou maior ou igual a zero, pelo menos, para todo x no intervalo fechado de a até b, então esse número, que é a integral de a até b f de x dx, representa a área abaixo do gráfico. Agora, caso a função seja negativa em algum subintervalo, então você meio que considera áreas negativas. O que eu estou querendo dizer com isso? Digamos que a nossa função tenha essa cara aqui, por exemplo. Eu vou desenhar um gráfico de uma função aqui genérica. Uma coisa mais ou menos assim. E aí você deseja calcular a integral de a até b dessa função. O que você vai considerar? Você vai considerar essa área aqui, que eu vou chamar de A1. Essa área aqui você vai chamar de A2. E aí você nada mais nada menos que a integral de a até b da nossa função f de x dx é você pegar a área que está acima do eixo x, que no caso eu vou chamar de A1, e subtrair pela área que está abaixo do eixo x, no caso A2. Isso é interessante no seguinte exemplo. Calcule a integral de 0 até π cosseno de x dx. Então, vamos primeiramente, antes de calcular a integral, esboçar o gráfico da função cosseno. E aí, na hora de esboçar o gráfico da função cosseno, observe que quando x for 0, cosseno vai dar 1. Quando x for igual a π sobre 2, o resultado, o cosseno de π sobre 2 dá 0. E quando x for igual a π, o cosseno dá menos 1. Vou marcar aqui, menos 1. E aí o gráfico do cosseno fica uma coisa mais ou menos assim. E aí você tem aquela senoide. E aí, pela visualização gráfica, dá para ter uma intuição de que essa área que eu acabei de rachurar em azul e essa área que eu acabei de rachurar em verde, em módulos, são iguais. Então, aparentemente, essa integral vai dar zero. Mas vamos fazer a conta, usando o teorema fundamental do cálculo. Então, integral de 0 até π, cosseno de x dx. Então, eu tenho que pegar uma primitiva da função. Então, a primitiva do cosseno é o seno. Então, aqui vai ficar seno de x na variação de 0 a π. Então, isso dá o quê? Troca o x por π, então vai ser seno de π menos seno de 0, trocando x por 0. Só que seno de π é 0, seno de 0 é 0.
Logo, realmente, a integral de 0 até π cosseno de x dx é igual a zero. Ou seja, já ganhamos uma ferramenta poderosíssima para calcularmos integrais. E aí vale a pena fazer essas observações. Algumas propriedades que a integral definida possui. Integral da soma é a soma das integradas, das integrais. Integral da diferença é a diferença das integrais. Quando você quer, por exemplo, calcular a integral de a até b, você pode fazer a integral de a até c mais de c até b. Quando você tem uma constante, integral de uma constante vezes uma função, você pode jogar a constante para fora. E aqui você pode inverter os limites de integração. Então, essas propriedades, inclusive, eu utilizei, né, na dedução do Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, mas vale a pena reforçar essas propriedades. Então, com base nisso, nós podemos resolver este exemplo. Vamos calcular a integral de menos 2 até 1. Integral de menos 2 até 1 dessa função f de x dx. Então, vamos esboçar o gráfico dela primeiramente, para até mesmo ganharmos uma certa intuição. Então, vamos lá. Então, para esboçarmos o gráfico dessa função, existe uma transição em x igual a zero. Então, se x for negativo, o gráfico é x ao quadrado mais 2. Ou seja, é uma parábola com concavidade para cima. E aqui, quando x for maior que zero, ou seja, aqui quando x for igual a zero, aqui daria zero, mas aí se coloca a bola aberta, aqui é a reta 2x, então nós teríamos esse cenário aqui. Então o gráfico dessa função teria esse desenho. Como você está calculando a integral de menos 2 até 1, então seria nada mais, nada menos que essa área aqui, mais essa área. E aí nós teríamos que descobrir como fazer para realizar esse cálculo. Só que aí o próprio desenho já ajuda, no seguinte sentido. E se eu quero calcular a integral de menos 2 até 1 dessa função, eu posso fazer integral de menos 2 até 0 da minha f, mais integral de 0 até 1 da mesma função f. Qual é a vantagem de se fazer isso? É que aqui, no intervalo de menos 2 até 0, ou seja, o x está percorrendo de menos 2 até 0, a lei da função ela é bem clara. X ao quadrado mais 2. Então, aqui vai ficar integral de menos 2 até 0, x ao quadrado mais 2 dx. E aqui vai ficar integral de 0 até 1. Quando o x está no intervalo de 0 até 1, o f de x é 2x. O f de x é 2x. Portanto, agora é só calcularmos a integral. Então, a gente primeiro procura a primitiva de x ao quadrado, que nesse caso vai ser x ao cubo sobre 3. Vou até colocar aqui um colchete. Mais a primitiva de 2, que é 2x. E a gente não pode esquecer que eles estão na variação de menos 2 até 0. Primitiva de 2x vai dar 2x ao quadrado sobre 2. Então, o 2 ele cancela com 2, vai ficar só o x ao quadrado, na variação de 0 até 1. Então, continuando as nossas contas, quando você troca o x por 0, isso dá 0. Menos, troco agora o x por menos 2. Então, menos 2 ao cubo vai dar menos 8 sobre 3. Quando você troca o x por menos 2, aqui vai dar menos 4. Por que eu coloquei entre parênteses? Por quê? Porque eu estou substituindo o x por menos 2 e esse menos vai englobar a expressão toda. E aqui eu troco o x por 1, menos troco o x por 0. Agora é só terminar a conta. Então aqui vai ficar menos, tirando o mínimo aqui, vai dar menos 8 menos 12 sobre 3, mais 1. Isso aqui vai dar menos 20 sobre 3, com esse menos, vai ficar 20 sobre 3, mais 1. E aí, tirando o mínimo, realizando as contas, isso aqui vai dar 23 sobre 3. Ou seja, essa integral de menos 2 até 1, a integral de menos 2 até 1, f de x dx, vai ser exatamente igual a 23
sobre 3. Bem, o próximo passo é observar o seguinte, que o teorema fundamental do cálculo, basicamente, ele está pedindo que você use o processo de primitivação, ou seja, que você calcule primitivas. Então, nós vamos revisar o conceito de primitivas, só que agora numa linguagem de integral indefinida, conceito na qual eu vou apresentar na próxima videoaula. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deem feedbacks, que curtam o vídeo, compartilhem com quem precisa assistir aulas de cálculo 1 e até a próxima.